Boa noite, pessoal. Tudo bom? Começando aqui mais uma live nessa jornada que eu tenho vindo de 15 dias direto só de conteúdo aqui no meu Instagram. Conteúdos que vão fazer você sair dessa caixinha, destravar sua mente e ver que você pode empreender, pode ter um negócio de sucesso e com consistência, seja ele um produto digital, físico, e eu tenho dado muito conteúdo. E esses últimos dias têm sido lives com convidadas. Nós já falamos sobre mudança de mentalidade, as profissões que vão morrer, falamos um pouquinho sobre carreira, e esses vídeos estão todos aqui no meu IGTV e no meu canal do YouTube também. Qualquer coisa é só clicar no link da minha bio, que lá você terá o canal do YouTube para assistir essas lives e poder compartilhar, tá? E hoje nós temos mais uma convidada, que é a Carol Angelino, onde nós vamos conversar um pouquinho sobre inteligência emocional. Nós vamos falar um pouquinho desse assunto. Você é inteligente emocionalmente? Você vai entender um pouco para que serve a inteligência, o que é, como funciona. Aí eu só estou aguardando a Carol entrar. Só um instantinho. E Carol acho que deve estar com algum problema na conexão. Mas enquanto isso, eu quero falar um pouquinho do meu trabalho, do meu propósito aqui. Eu quero ajudar as pessoas a destravar a mente, a se libertar do medo, das caixinhas que ela foi colocada, a caixinha do medo, da julgamento dos outros, sempre achando, isso não é para mim, eu não vou fazer. Então, assim, me ajuda aqui é para você destravar sua mente e ver que você pode empreender. A Carol entrou, eu vou chamar ela aqui para live. Só um instantinho. Guardando a Carol entrar. E você que quer destravar sua mente, sair dessa caixinha, pode me chamar no direct. Eu estou aqui para poder te ajudar da mesma maneira que eu avancei. Boa noite, Carol. Olá, tudo bom? Tudo bem? Bem nervosa para essa primeira live, Mas mas eu tô falando, a gente tem que destravar, tem que sair da caixinha. exatamente. Mas já meditei aqui, fiz um pouquinho de EFT para dar uma baixada. Durante o dia foi tranquilo, mas vai chegando a hora a gente vai ficando mais nervosa. Para mim também não foi fácil, porque eu também nunca tinha feito live e eu comecei uma semana assim com 5 diretas sem parar. Então eu não tive tempo para respirar e para pensar no que tinha sido feito. Não, eu meti as caras e em vez de eu fazer uma de cada vez, não, eu fiz 5 de uma vez só seguidas. Melhor assim, né? Melhor assim já começa. E se a gente não meter as caras, a gente não vai nunca. A É gente fica verdade. parado sempre no mesmo lugar, o nosso ego, a nossos achismos. A gente nunca Exatamente. acha que está pronta, nunca acha que está preparada, sempre precisa alguma coisa a mais. Mas não, Medo de julgamento, a gente se uma julga muito. Uma série de coisas que a gente se prende, né? Exatamente porque e é bem muito achismo, né? Porque a gente se preocupa com coisas que a gente não controla, como por exemplo o que o outro vai falar, o que o outro vai falar, você não controla, não é um problema seu, né? E geralmente quando a pessoa pensa alguma coisa, fala alguma coisa, tem mais a ver com ela do que com você, né? É Então verdade. é isso mesmo, é perder a vergonha e meter as caras. Mas isso tem sido muito bom, assim, tem sido bom para várias pessoas que têm feito. Foi um desafio que eu lancei lá no nosso grupo. Vamos embora, vamos fazer. E assim, vocês foram guerreiros e têm aceitado esse desafio junto comigo. Foi Isso é maravilhoso. legal, né? A gente conseguiu montar um grupo que a gente está se ajudando, né? E são pessoas que eu já estou nessa caminhada de trabalhar com desenvolvimento pessoal já faz 5 anos, mas eu nunca tinha investido nessa coisa do digital, apesar dos meus atendimentos serem todos online,
Eu não tinha investido nessa coisa de trabalhar realmente com marketing digital e você ter essa coisa de produção de conteúdo. Eu nunca me investi muito nisso. E agora 2020 está sendo, essa chavinha está virando e bora, né? Se a gente não coloca as caras. É verdade, a gente precisa ver o novo, ainda mais depois dessa pandemia, que a gente ficou muito assim, à mercê do digital. A gente precisa mudar essa mentalidade. Muitas pessoas que não tinham costume, não tinham conhecimento, ficou perdido. Pessoas que precisavam fazer pedidos agora pela internet, e para falar com ela precisava de uma chamada ali por algum aplicativo, a pessoa ficou perdida. Então, a gente viu, depois dessa pandemia, que o mundo é totalmente diferente. E vai ser daqui para frente, porque o digital vai crescer muito. E a gente precisa, só que para ter um negócio digital, você tem que mostrar, você tem que mostrar quem você tem que contar a sua história. E isso, muitas das vezes, as pessoas ainda estão muito não conseguindo fazer isso. Ainda ficam É muito verdade, é né? verdade. Ale, o teu som tá um pouquinho baixo. Fala alguma Melhorou. coisa. Ah, melhorou. Melhorou? Tá. Melhorou, agora E melhorou. assim, e assim, o meu, além de, vou lançar o meu curso, né, dia 20 de julho, mas além disso, o meu propósito aqui é ajudar as pessoas a destravar a mente dela, a ver que elas podem, é só elas quererem. Entendeu? Que o empreendedorismo é para qualquer um, se querer sair do nosso lugar. Entendeu? Então, meu intuito aqui é ajudar as pessoas. Então, eu vou falar um pouquinho sobre inteligência emocional hoje, né? Como que você vê a inteligência emocional? É, Então, a inteligência emocional, eu vejo a inteligência emocional mais como uma coisa de gestão, né? A gente precisa aprender a gerir as nossas emoções. Elas, que na verdade, assim, não é, a gente não trabalha com as emoções sozinhas, né? A gente tem a nossa mente e as nossas emoções que estão ali trabalhando juntos, um retroalimenta o outro. Então, a gente é o que a gente pensa, o que a gente faz e o que a gente sente, né? Então, eu acho que não dá para dividir essas coisas. Então, eu acho que a gente tem que aprender muita coisa com relação às nossas emoções. Eu acho que a gente tem muito julgamento. A gente sente raiva, a gente sente ódio, a gente sente todas essas emoções e sentimentos que a gente julga ruim porque ensinaram pra gente, é feio você fazer isso, é feio você ser assim. E na verdade essas são emoções naturais, né? A gente é ser humano, a gente tem isso. Se a gente não tivesse, primeiro que a gente já não estava aqui na Terra, né? A gente está exatamente aqui para expandir a nossa consciência, para retornar aquele nosso eu interior. Então, não adianta nada a gente estar aqui e a gente não aceitar essa parte que a gente tem, que os outros dizem que é feio, que é ruim, que você não pode se comportar de determinadas formas, né? Então, só que exatamente, a gente precisa entender que essas nossas emoções, elas estão muito conectadas com o nosso padrão mental, né? A forma como a gente pensa, a gente tem entre 60, não lembro exatamente os valores, mas entre 60 e 70 mil pensamentos por dia. A gente não tem consciência desses pensamentos. E é esse ciclo que é retroalimentado pelas nossas emoções, pensamento, emoção, pensamento. Então a gente precisa muito prestar atenção a essas nossas emoções, porque elas são reflexos do nosso padrão mental e que é o que constrói a nossa vida, né? A gente vive de acordo com o que a gente pensa, a gente sente. É é isso. verdade, é verdade. Assim, a gente precisa saber lidar com nossos sentimentos, a gente precisa saber lidar com o sentimento dos outros. É o que agora, nesse momento, a gente vê muito a falta de empatia. Você se colocar no Exatamente. lugar dos outros. As pessoas não se colocam, não tem amor, não tem compaixão. As pessoas precisam se colocar mais no lugar dos outros, ter mais empatia, ter uma escuta ativa, escutar mais o que o outro quer. E isso não só na nossa vida, até quando você tem um negócio, seja ele físico ou digital,
Isso é muito importante para você escutar Sim. o que o cliente tem a falar, quais são as dores dele, a necessidade dele, para você, com o seu produto, você suprir aquela necessidade do cliente. Então, você tem que ter empatia, você tem que ter escutativa, coisa que hoje em dia não tem. As pessoas não estão sabendo lidar com os sentimentos nem dela e nem dos outros. Exatamente, né? E o não julgamento também eu acho que é É, importante, sim, porque se a gente for parar para pensar, né, a gente tem a questão do espelho, né? A gente tem a projeção, isso a psicologia explica pra gente, que a gente projeta no outro aquilo que na verdade tem na gente. Então, se existe a Flávia Melissa, eu gosto muito da Flávia Melissa, que é uma psicóloga, e ela fala: se incomodou, doeu, leva para casa que é seu. Porque se você se incomoda com o outro em alguma coisa, é porque aquilo está dentro de você. E, na é, verdade, a pessoa está sendo só um gatilho para despertar em você o que você precisa curar em você, né? Então, eu vejo, a gente está vivendo esse momento no Brasil, um momento tão delicado, né, em questões políticas e tantas outras. Eu não gosto de entrar nesses temas porque eu acho nem eu. que a gente não tem inteligência emocional nem maturidade para lidar com esse tipo de coisa. Eu acho que as pessoas estão muito com tudo à flor da pele. Exatamente por isso, porque as pessoas não sabem lidar com o que elas têm dentro delas, né? É. E aí é sempre o outro que é o culpado, o outro que é ruim, mas eu não olho para dentro de mim. Eu não olho para o que eu tenho aqui, né? Então, eu acho que é isso. A gente tem muito isso, a empatia, o não julgamento. E claro, é um exercício que a gente precisa fazer, que não é, a gente não é ensinado a lidar com essas coisas, né? A gente não aprende. Então, eu acho que é bem por aí. A gente precisa começar a aprender a lidar com a gente mesmo. Sim, e as emoções, elas são muito assim, elas às vezes machucam muito, porque a gente causa, porque a emoção ela é um vício também. Se a gente não se curar, algumas áreas da emoção, algumas não, né, todas, elas se tornam viciosas na nossa vida. Existe o vício de você ser emocionalmente dependente emocional de alguém, dependente emocional de um parente, de um marido, de um namorado, entendeu? E isso faz muito mal. Você está no trabalho, você é dependente emocional daquele ambiente, você acha que se você sair dali, você não vai ser nada nem ninguém. Entendeu? Então, assim, essas dependências emocionais nos geram vícios. Isso não é bom. Entendeu? Isso não é bom. A gente precisa aprender a lidar com isso, coisa que hoje em dia totalmente está. As pessoas estão tão impacientes que não sabem lidar. Não sabem lidar Exato, com as suas emoções nem com as emoções dos outros. Então, assim, exatamente. uma sugestão que eu dou para quem estiver escutando é que a gente mude os sentimentos que estão dentro da gente. Para a gente ajudar a melhorar a nossa dependência emocional, é a gente cuidar mais da gente, ter um momento só nosso, fazer um momento de pisar na areia, um momento de parar tudo, aquele momento sem celular, sem ninguém falando no teu ouvido, isso é tão importante. A gente cuidar da nossa saúde, alimentação, a gente ter amor próprio, levantar nossa autoestima, isso tudo ajuda a gente a não ser dependente emocional. Porque essa dependência, se a gente não se cuidar com ela, atrapalha tanto em todos os sentidos. Muito. E eu já passei por uma dependência emocional e eu sei o quanto isso me atrapalhou na vida. Hoje eu consegui me libertar dessa dependência, graças a Deus. Mas assim, isso aí me atrapalhou muito na vida, essa dependência emocional que eu tinha. Isso é É, muito porque ruim. porque a gente, na verdade, é uma coisa, é sempre aquela, é uma coisa que falta na gente, né? Porque falta amor próprio, falta confiança, essa coisa da gente, das pessoas sempre estarem falando como você tem que ser ou deixar de ser, porque você tem que ser magra, porque você tem que ser isso, porque você tem que ser
aquela mocinha quietinha, porque se você fala palavrão é feio, porque não sei o que, sabe? Não. As pessoas ficam tão, ai, porque principalmente mulher, né? Ai, você tem que cuidar bem da casa, você tem que fazer isso, você tem que trabalhar, você tem que cuidar do filho, você tem que cuidar de um monte de coisa, né? E a gente sente, eu sempre tive também muito uma questão de vazio. Por exemplo, eu fumei durante, agora já nem sei mais, acho que 15 anos, uma coisa assim, mais ou menos. Eu fumei e, assim, a minha dependência do cigarro era totalmente emocional. E meio junto, assim, com o cigarro, eu tinha compulsão alimentar. Eu ainda tenho um pouco de compulsão alimentar. E é totalmente emocional. E eu venho agora me aprofundando nisso e cuidando dessa compulsão alimentar, né? Já venho lidando. Agora, durante a quarentena, eu tomei a decisão, que é aquela coisa, né? Você tem que tomar a decisão é É, sua. É uma coisa difícil, mas a decisão, ela não é um lugar onde você chega, né? Ela é um estado de consciência. É ali, você decide e é a partir dali que você tem que agir. Durante a quarentena, eu mudei uma série de coisas em exercício e tal, exatamente para cuidar dessa minha compulsão alimentar. Porque eu engordei pra caramba. Então, assim, quando eu parei de fumar, eu engordei 15 quilos. E, geralmente as pessoas engordam 15 quilos. As pessoas engordam geralmente 5 quilos, né? Que eles falam, porque você passa a comer melhor e tal. Então, realmente eu substituí, né? Eu tive compulsão alimentar durante um tempo, aí eu passei a fumar, aí a minha compulsão alimentar meio que quase desapareceu, aí por algumas fases, algumas coisas, estresse e tal, ficou ali cigarro e compulsão alimentar junto, então eu engordei um pouco, mesmo fumando, e aí quando eu parei de fumar, foi super fácil parar de fumar, mas aí eu fui para comida, que são os vícios exatamente, é vício não. emocional. Então, isso prejudica, poxa, fumar, comer demais, tudo isso faz mal, né? E a gente tem que realmente entender que isso está dentro da gente, não é culpa de ninguém, nem culpa nossa, né? Mas é uma responsabilidade que a gente tem de cuidar da gente mesmo. E eu acho que vem muito isso mesmo da gente cuidar das nossas emoções. Primeira coisa, eu acho que o primeiro passo é aceitar que a gente sente coisas não tão legais, né? Não. Que a gente às vezes tem vontade de matar o coleguinha, às vezes, né? A gente faz parte da natureza humana, não significa que eu vou matar, mas a gente sente raiva, né? A gente tem inveja. Por que você vai falar que não, né? É E nesse. nem significa, e nem significa também que você não vai, que você não vai poder fazer, você não vai poder, você está errada de sentir, você não vai poder sentir, entendeu? A gente sente raiva, sente vontade de esganar um. Nessa quarentena, Exatamente. então, as nossas emoções ficaram à flor da pele. Ainda mais quando você tem uma casa com pessoas ali 24 horas, meu Deus do céu. A gente vê, por exemplo, né, os casos de violência doméstica como aumentaram no mundo, É, né? Não só no Brasil. Consumo de álcool, consumo de drogas, a gente vê, né? Sai aí algumas pesquisas falando o quanto o consumo de álcool aumentou, e aí o álcool contribui na violência doméstica. Isso sim. tudo é esse ciclo da gente não parar e não olhar, né? Eu acho que a gente, bem, o que você falou sobre esse autocuidado, contato com a natureza, a gente pode meditar, né? Sair um pouco das redes sociais, porque a gente entra nessa comparação e fala, nossa, mas aquele tem mais dinheiro que eu, aquele, ai, olha, né? Aí a gente é aquela coisa que você compara o seu bastidor, aquilo ali que você sofre É. no dia a dia, com o palco do outro, o que o outro está mostrando, porque o que põe na rede social é muito bem escolhido, né? Então, ali não são vidas reais, né? Absolutamente reais. Então você entra nessa comparação e você acaba, né, cada vez se fechando mais e sentindo esse monte de coisa, né? Então a gente precisa sair dessa loucura desenfreada de fazer dinheiro, porque eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso comprar uma casa na praia, comprar uma casa no campo, né? As pessoas,
eu acho que talvez essa pandemia venha mostrando que a gente não precisa de tudo isso, né? A gente vive, o planeta também não aguenta tudo isso, né? Você vê quando a gente ficou em casa, como melhoraram os índices de poluição, uma série de coisas. Os oceanos ficaram mais. As praias, né? Quantas praias a Ficaram gente viu lindas. que ficaram lindas, porque o mar ficou mais limpo, né? Então o ser humano ele estraga bem o planeta, né? Muita coisa. Não, a gente tem que pensar um pouquinho. E isso tudo, quando você começa a se cuidar, as coisas vêm. Ó, eu moro aqui, eu moro perto, moro em Niterói, no Rio. Ai, que delícia! Minha casa é na quadra da praia. Então, assim, eu peguei uma semana direto me obrigando a ir na praia, dar uma volta para poder sentir o ar puro, pisar na areia, ter aquele momento meu. E, cara, como que isso destravou minha mente? Isso daí ativou as minhas ideias. Eu tive até mesmo ideias para poder montar esse meu curso, ativou minha criatividade. Isso daí trouxe à tona muita coisa, que eu tirei um tempo para mim. Eu tirei um tempo para me ouvir, para cuidar de mim, para respirar fora desse ar de dentro de casa, de internet, de tudo. E é um conselho que eu tenho falado com as pessoas. Ah, mas eu não moro perto da praia. Beleza, não moro perto da praia, mas vai na calçada, vai ali na esquina, dá uma volta sem ter obrigação de ir em algum lugar. Vai só para poder Exatamente. respirar fundo, para pensar um pouquinho, para ter aquele momento seu, você sozinha, porque isso é muito importante até para a gente Presença, se né? descobrir. E para a gente se autoconhecer, porque você se conhecendo, você passa a não ser dependente emocional de ninguém, você passa a lidar com os seus sentimentos, você passa a administrar o que você sente ao seu respeito e a respeito do outro. E isso fica muito mais fácil você lidar. Você se autoconhecendo, você lida com o próximo muito mais fácil. Se você não se Exatamente. conhecer, você precisa de um tempo para você. Aí todo Sim. mundo precisa de um tempo para a gente mesmo, para poder a gente colocar as ideias no lugar, para a gente ativar a nossa criatividade, ver o que que a gente quer da nossa vida, planejar o nosso futuro, pensar onde a gente vai chegar, ser daqui a um. Precisa desse momento. Isso, entendeu? Então, assim, eu Exatamente. tenho me obrigado muito a ter esse momento comigo. Entendeu? Quando não dá para eu ir na praia, eu sento na varanda daqui de casa e fico ali olhando um pouquinho o nada, entendeu? Mas é um momento que eu tenho para mim de eu respirar fundo e começar tudo de novo. Entendeu? Isso é muito importante É, para mim, as emoções. exatamente, a gente ficou nessa época de quarentena, não podia sair muito de casa e eu estava acostumada a fazer caminhadas no parque. Eu ia, também era um momento de eu estar ali, porque eu moro no interior de São Paulo, então não tem longe da praia. Eram esses os momentos que eu tinha de natureza. Uma coisa que eu prestei atenção, por exemplo, eu não curtia a varanda. Eu moro em apartamento, eu não curtia a varanda do apartamento. Eu comecei a ter alguns momentos, alguns minutos no dia de parar e falar assim: bom, agora eu vou lá para a varanda, vou tomar meu sol. E eu sento ali e fico olhando o céu. Eu amo olhar o céu, não sei por que eu sou tão apaixonada pelo céu, mas eu fico ali. É a minha conexão com a natureza, é o que eu tô tendo. A minha cachorrinha, que, meu, é uma delícia você ter um animalzinho ali também, é uma coisa muito boa para te trazer a natureza para perto. E o céu, ficar ali olhando o movimento das nuvens, né? É um momento de conexão também. E isso é muito importante, porque nós somos animais, né? Nós somos da terra. A gente precisa disso. E a gente foge, a gente fugiu muito. Você vê, a gente construiu grandes centros, a gente mora em prédio cheio de concreto, asfalto. E aí quando a gente quer desestressar, a gente vai para a praia, a gente vai para o interior para ficar perto do mato, não é esse tipo de coisa que a gente faz. Então, não é um negócio meio doido, né? Essa vida que o ser humano construiu. Eu acho que essa pandemia vem muito para ajudar a trazer isso, né? Essa coisa, apesar da gente não, a gente ter que ficar dentro de casa,
Mas essa reconexão com a natureza, né? A conexão com as pessoas que estão no nosso entorno, essa conexão interior, que é muito importante, que a gente perdeu demais. E é o que você falou, vem a nossa criatividade, a gente melhora a nossa alimentação, porque é um conjunto, né? A nossa vida é um conjunto. Então, todos esses aspectos, se a gente pensar, todos eles influenciam no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, o que a gente come, o exercício que a gente faz, tudo isso interfere, né? Então a gente tem que dar atenção. E eu acho que a volta para a natureza é uma coisa muito importante e ajuda a gente a fazer essa conexão, se autoconhecer. Eu acho que autoconhecimento é a coisa mais útil que a gente pode fazer pela gente na vida, Muita né? coisa. É dali que a gente tira a nossa força, a nossa fonte, o nosso amor próprio, né? E quando eu acredito muito que quando a gente muda a gente consegue transformar o mundo. É esse o passo, né? Você não transforma o mundo para se transformar. Não, cada um individualmente tem que ir cuidando do seu jardinzinho e aí o negócio floresce e fica bom para todo mundo. Eu acho que por isso que eu acho tão importante esse trabalho de inteligência emocional, de mindset. As pessoas precisam assumir a sua responsabilidade no que elas fazem, parar de jogar para o outro, né? E quando a gente faz esse trabalho, quando você começa a estudar sobre inteligência emocional, você começa a cuidar de si, nossa, é um horizonte que se abre na sua frente, né? Muita coisa. Você Muita coisa, foge dessa. coisas na sua vida que estava parada, elas começam a andar. Elas começam a andar quando você começa a olhar para você e esquecer os outros. Ver que você não pode ser despertador de ninguém, você não pode ser Exatamente. agenda de ninguém, porque as pessoas acabam te sufocando e você fica escondido. Eu era agenda de muita gente. Eu cortei isso, eu falei, não, não, você é agenda minha. Vou Eu cuidar da adorei minha ser o vida. despertador do outro. Não. Adorei. Não dá Eu já quis fazer muito isso também. Eu fiz, mas eu fui radical. Não, acabou, acabou. Vambora. Agora vai ser a minha vida. Vou sair das regras feitas por homens, entendeu? Porque são muitas regras. Ah, você não pode isso. Ah, você não pode aquilo. Ah, para você ter uma vida financeira boa, você tem que ter uma carteira assinada ou um emprego público. Para você ser um bom profissional, você tem que ter um diploma de faculdade. Não, gente, isso são regras. São regras que nem sempre. É claro, um médico, ele tem que fazer uma faculdade para ele exercer a medicina. Sim, algumas profissões, elas precisam sim de uma formação. Outras não, a maioria não. Estabilidade Sim, não existe. Você achar que você está no emprego de carteira assinada e você ali está bem, você não está, estabilidade não existe. Essa pandemia veio para isso também. Entendeu? Você exatamente. tem que estar bem aonde você se sente bem. Quantas Exatamente. pessoas aí estão tendo problemas emocionais, os burnouts, que é a depressão, né? Por causa de trabalho, quantas pessoas por aí estão tendo problemas emocionais porque não estão felizes onde estão, entendeu? Mas não querem sair por medo do julgamento, medo do não dar certo, medo do novo, mas a gente tem que destravar nossa mente, a gente precisa se autoconhecer para poder destravar nossa mente, destravar emocionalmente, entendeu? Destravar de tudo e em rumo do nosso alvo, em rumo da nossa felicidade, do nosso. E é possível a gente fazer, basta a gente querer mudar, conseguir mudar. Se conseguir mesmo, e a gente não vai ser, se isso aqui, se a gente não mudar as nossas emoções, o jeito de lidar com as nossas emoções, a gente não vai crescer nunca, nunca em nosso sonho, o nosso alvo, não, a gente vai ficar sempre parado no mesmo lugar, entendeu? E a gente hoje está onde tio está. Ninguém, Exatamente. Foi ninguém o que a tinha gente coragem. construiu, né? A gente construiu isso. A gente tá. Até eu falo sempre muito da autorresponsabilidade,
porque muita gente reclama de onde está, né? Mas é essa coisa, não adianta você ficar com a bunda no sofá esperando que o governo, o seu vizinho, alguém vai fazer alguma coisa para você, né? Só que eu acho que eu acho que falta muita informação a esse respeito, né? Se você busca esse conhecimento, tem muita coisa. Mas as pessoas estão muito adormecidas, as pessoas estão muito anestesiadas, né, na vida. E aí vira esse ciclo e todo mundo se atropelando, né? A gente vive num mundo de competição, de uma série de coisas que, gente, não é o nosso estado natural. O nosso estado natural é servir, né? Cada um tem um papel. Eu acredito muito que cada um tem uma coisa para desenvolver, cada um tem seus dons, talentos e trouxe para servir ao mundo, para contribuir com todo mundo. Só que a gente construiu, nós seres humanos construímos uma sociedade que funciona de uma forma que, na verdade, você vê que não funciona, né? Porque está tudo indo por água abaixo. Você vê o sistema político não funciona, o sistema educacional não funciona, o sistema de saúde não funciona, nada funciona. E mas é o que a gente construiu. Então, só que não adianta você parar e não adianta você ficar com a bunda no sofá e reclamar. A gente tem que ver o papel de cada um nisso, onde cada um mexe para resolver, né? A gente tem uma série de coisas, por exemplo, hoje está muito latente a questão do racismo, mas se a gente for puxar a história do ser humano de milênios atrás, você vê que o ser humano sempre achou que ele podia se sobrepor a alguém que tivesse uma religião diferente ou uma raça diferente, que viesse de um lugar diferente, né, de subjugar. Nós, mulheres, durante quanto tempo a gente foi, até hoje, né, é histórico, a mulher sempre foi criada para ser um objeto decorativo, cuidar da casa, cuidar da família. É histórico, então tem uma série de coisas que a gente precisa mudar, porque essa sociedade que a gente construiu, ela não funciona. Só que eu não acredito que seja na base da briga que a gente resolve. A gente resolve dessa forma, quando cada um olhar para dentro, olhar onde dói, olhar o que incomoda, você cura em você. E quando você cura em você, o mundo ao seu redor muda, e as coisas vão acontecendo, aí vai, sabe, aquela coisa, aquela onda que vai indo e vai todo mundo junto. Eu acho que é assim que parte. Não adianta você querer mudar de fora para dentro, né? Eu vou mudar o presidente, eu vou resolver, eu vou mudar o prefeito da cidade, não vai. O diretor do hospital, não vai resolver, né? Você resolve quando você tem que mudar a base. Nós construímos isso. Se nós construímos isso, nós temos que arrumar uma forma nova. E como que a gente faz isso? Exatamente com autoconhecimento, em ter as informações e ferramentas para fazer diferente. As pessoas, o problema é que esse é o tipo de informação que precisa chegar nas pessoas, que elas são responsáveis pelas vidas delas e ela pode. Não é porque você nasceu numa família que não tem dinheiro, que você nasceu numa cidadezinha lá no interior, que você não tem acesso à escola, que você precisa viver. Aquela é a sua circunstância, mas o que você pode fazer a partir dali, né? Eu acho que a gente precisa aprender e poder levar isso para mais pessoas, que mais pessoas possam saber que elas podem mudar, sim, que elas têm as ferramentas dentro delas. E que elas não têm que ficar dependendo do outro. Eu acho que essa é uma das coisas que mais me movem, assim, sabe, nesse meu trabalho, de falar, meu, você não precisa ser escravo desse sistema que você vive. Porque eu vivi muito tempo também, né? Eu fiz uma transição parcial de carreira, né? Mas também nesse sistema de acreditar que, faculdade, eu tenho diploma, meu diploma, sei lá nem onde que tá, porque não usei para nada, né? Fiz pós-graduação, assim, tem esse sonho, né? Você precisa entrar. Não, você não precisa entrar na faculdade. O sistema educacional que a gente vive faz aquela coisa, um monte de pacotinho tudo igual. Você tem. Gente, eu não sou boa em tudo, né? As pessoas, cada um tem um talento específico. Alguns vão para artes, o outro é bom em exatas, o outro, sabe? A gente tem que respeitar essa diferença que existe no ser humano, né?
É isso, eu acho que é dessa forma que a gente consegue fazer alguma transformação no mundo. Hoje eu estava até escrevendo sobre isso, que nós somos uma engrenagem, cada um com a sua importância, cada um com a sua habilidade, cada um com o seu conhecimento, e nós nos completamos. Porque imagina o que seria de vamos botar assim, um salão de beleza, por exemplo. O que seria de um cabeleireiro se não tivesse aquela pessoa que quisesse, que tivesse, que não soubesse fazer uma escova? Ele sabe, a pessoa não sabe. O que seria do cabeleireiro se aquela pessoa também soubesse fazer? Ou o que seria aquela pessoa se o cabeleireiro não soubesse fazer o que ele sabe? Uhum, Nós trabalhamos juntos. O que seria de um exatamente. se o outro não existisse? Entendeu? Eu estava escrevendo sobre isso hoje. É uma das coisas que eu vou até publicar essa semana, é sobre isso, que nós somos importantes. Nós temos a nossa importância Todos, dentro do né? nosso. Oi? Não Todos, entendi. né? Todos Todo têm a sua mundo. importância. E nós somos uma engrenagem. O que seria de um sem o outro? Entendeu? Não seria nada. Não seria nada. A gente precisa um do outro. Entendeu? E a gente precisa lidar com as emoções, com os sentimentos do próximo. Precisa entender um pouco quem é o próximo, se colocar no lugar dele, coisa que as pessoas não estão fazendo. Agora me fala um pouquinho do seu produto. Você foi para o digital, você veio. Você, conta um pouquinho da sua vida profissional. Então, eu trabalho como coach, mentora, terapeuta holística. Eu, em 2015, comecei uma transição de carreira, que era para ser uma transição. Ai, tem alguém me ligando. Era para ser uma transição total, depois, no fim, no meio do processo, fazendo todo esse processo de autoconhecimento, passei por coach, um monte de coisa, e no fim eu entendi que eu gostava ali, né? Na verdade, eu trabalhava com diversos grupos e eu entendi que alguns grupos o ambiente não era legal para mim, não fazia bem porque era um ambiente de muita competição, né? Então eu acabei continuando e aí fiz esse trabalho todo e fui estudando. Então, inteligência emocional é uma das coisas que eu tenho paixão, neurociência. E o meu trabalho é ajudar pessoas, eu trabalho como coach, como mentora, ajudar as pessoas, a mulheres principalmente, a fazerem isso, né? Se encontrarem, saírem dessa vida que a gente vai se atropelando, né? Passar por um processo de autoconhecimento, de reconexão e construir uma vida para viver com mais propósito, com mais liberdade, né? Esse é o meu trabalho. Eu já trabalho um pouco na verdade, desde o começo eu sempre fiz atendimento online. Eu nunca fiz atendimento presencial. Mas eu sempre fui por indicação. Meus clientes sempre acabavam vindo por indicação. Então, e como eu tinha esse meu outro trabalho, eu não me dedicava exclusivamente a isso, né? Mas agora em 2020 eu vinha com já desde o final de 2019 eu já vinha pensando, não, eu preciso me dedicar mais, a levar mais esse conhecimento para as pessoas, até uma forma por isso tudo que eu já falei, como eu penso que a gente precisa mudar para o mundo mudar, né? A gente precisa construir o mundo que a gente quer. Então, eu acho que a gente precisa, eu precisava colocar no mundo essa minha voz. E foi aí que eu que eu tô começando a fazer mais essa coisa de produção de conteúdo e tal. Mas trabalhar com atendimento, eu já trabalho já há 5 anos. Ah, legal, legal. Mas agora você está botando mais, você está fazendo mais anúncios, tudo mais seu, chamando o pessoal para vir até você, e não você, não por indicação, é isso? Na verdade, esse é o próximo passo, né? Eu tô nessa de produção de conteúdo, de colocar Saiu, quase. Deu uma falhadinha. Ah, legal. Não, na verdade, assim, eu não comecei a fazer anúncio, nada, né? Eu não fiz muito, eu nunca me dediquei muito a essa parte do marketing digital. Então, agora eu entendi que essa coisa da produção de conteúdo é muito importante para levar informações,
para as pessoas, que essas informações possam chegar de forma gratuita a mais pessoas. Então, o Instagram, né, as redes sociais, elas são uma ferramenta maravilhosa para que isso possa acontecer. E de consequência, eu tenho ainda essa coisa dos clientes que vêm por indicação e tal. Aí no futuro, posso começar a fazer os anúncios para conseguir trazer mais pessoas, mas por enquanto eu acho que é essa coisa mesmo de levar a informação. E quem gostar do meu trabalho, a gente conversa e aí pode ter uma contratação, né? Agora, montar um produto digital eu não penso ainda, pelo menos não por enquanto. Eu gosto de trabalhar, de ter essa troca com as pessoas. Eu acho bem, por mais que seja online, mas eu acho muito bacana essa troca, né? E ver a transformação das pessoas. Eu acho que o criar um produto Legal. digital pode ser um pouquinho mais para frente. Mas você também pode pensar em criar alguma coisa, algum produto digital dentro do que você já faz, tipo uma mentoria, alguma coisa mais profunda, ou um curso mesmo, onde a pessoa aprenda a fazer para ela se profissionalizar e poder fazer a mesma coisa que você faz com as pessoas, ela poder fazer com outras. Entendeu? Então, Pode ser. É essa é um é uma plano. área interessante. Mas acho que por enquanto eu tô mais nessa coisa mesmo Tá mais de de ajudar conhecer. as pessoas. Eu já fiz mentoria em grupo, já tive grupo, mas eu gosto do individual, dessa troca que a gente tem no individual. O grupo também é bem interessante, mas eu acho que por enquanto eu vou ficar mais nessa coisa da mentoria mesmo. Eu também atendo como terapeuta holística, EFT, fitoenergética, então eu gosto muito. A parte de cura é muito legal para mim, eu gosto bastante, né, de trabalhar com cura, Legal, que legal. que tem muito a ver com a questão da inteligência emocional, né? Tem Que, muito a aliás, ver. eu caí muito nessa coisa de estudar inteligência emocional, neurociência, mentalidade, quando eu comecei a estudar sobre a EFT, que a EFT é uma técnica de cura energética baseada na acupuntura, na medicina chinesa, né? E a medicina chinesa diz que as nossas emoções, elas são bloqueios no nosso campo energético. E esses bloqueios causam essas emoções, as emoções ruins, né? Ditas ruins. Medo, raiva e etc. E foi aí que eu entendi, é muito bacana, porque é uma parte que quando eu tava ainda nessa busca, né? Eu sempre fui apaixonada por métodos de cura, mas foi quando eu entendi, eu falei, caraca, né? Que foi esse start que me deu. Caraca, gente, são as nossas emoções. É isso que eu vim fazer nesse mundo, meu Deus. Eu vim curar as minhas emoções. É isso, eu preciso limpar isso que eu tenho, né? É engraçado que foi esse start. E hoje eu ajudo as pessoas nisso, delas olharem, porque a gente é cheio de padrão, cheio de coisa que a gente precisa se É, libertar. E foi estudando, olha que engraçado, medicina chinesa, que eu me toquei, né? E aí depois veio inteligência emocional e neurociência, essas outras coisas, porque uma coisa vai levando a outra, né? Multipotencial tá sempre sempre buscando algo apaixonada por novo. uma coisa. É verdade, é verdade. Que legal isso seu. Mas dá para você criar um produto aí muito bom digital mais para Sim, frente. com certeza. Entendeu? Eu penso, né? Assim, eu penso em poder fazer isso, sim. Mas por enquanto eu penso mais no atendimento individual mesmo ou em grupo. Porque na verdade o grupo também é um produto, né? Mas Sim, sim. que tenha o atendimento ao vivo, né? Tem as sessões Uhum. que a gente, porque eu acho muito gostoso a gente ver esse desenvolvimento das pessoas. É muito Nada para bacana. mesclar. Eu, por exemplo, vou lançar esse meu curso agora, dia 20 de julho, que é um curso de formação de social media. É exatamente isso que você mais para frente vai fazer, e o social media, a função dele é essa, né? Anunciar as empresas, os produtos nas mídias, nas redes sociais, no Google, no YouTube. É ele que gera esses conteúdos, ele que administra esses conteúdos. Esse curso vai ser para
ser formada em social media, onde ela vai poder optar por fazer essa propaganda, né, de empresas e de negócios. Ela vai poder também escolher ser um assistente virtual. A pessoa já tem alguém, já tem um social media, ela só vai estar ali auxiliando, e ela também vai poder escolher em novos social media. Então, é um curso, é o meu primeiro tal, mas que eu já trago de uma bagagem que eu tenho de experiência com informática, porque eu dei aula durante muito tempo em grandes cursos de informática, então já venho trazendo isso comigo e tenho noção da parte administrativa, já tenho experiência, né, na parte administrativa, de venda, então estou trazendo isso. Mas é o meu primeiro produto digital, onde a pessoa vai poder ter esses campos, ela vai poder escolher por onde ela quer prosseguir, depois que ela se formar. Então, vai ser E um vai ter curso alguma digital. coisa, e vai ter alguma coisa de mentalidade nessa? Você vai Sim, sim, lidar. esse curso, a pessoa, porque assim, para ela ter essa profissão ou qualquer uma, ela primeiro tem que desligar um pouquinho de pensamentos do passado, de crenças limitantes que ela traz até hoje. Ela precisa mudar a mentalidade dela. Ela precisa sair dessas caixas. Eu criei até um rolê fora da caixinha justamente por isso. As pessoas saírem dessas caixas, caixa do medo, julgamento, do eu não posso isso, isso não é para mim, entendeu? Então, assim, eu quero que a pessoa tenha consciência que ela pode ser um negócio, ela pode empreender, para qualquer um que queira, entendeu? A pessoa, se ela levantar da cadeira e seguir, ela vai seguir, ela vai ter a vida que ela quer, ela vai ter o dinheiro que ela quer, ela vai ter a liberdade financeira e geográfica que ela quer, basta ela querer. Então, assim, eu vou trabalhar um pouquinho essa parte também da pessoa se conscientizar que ela precisa mudar e para ela poder ter esse empreendimento com sucesso, entendeu? Para ela ser formada em social media, ela precisa mudar a mentalidade dela, que ela pode ser um social media, ela pode divulgar qualquer empresa, ela pode chegar aos 6 dígitos também, basta ela querer. Ela pode fazer o chamado 6 em 7, 6 em 7 dias, rápida, basta ela querer. Então, assim, esse Uhum. curso de formação de social media, mas também vai ter um módulo, que é só o módulo saindo da caixinha. É a pessoa tendo essa mentalidade que ela pode. Ela pode. Basta ela querer sair do lugar. Entendeu? É, Então, vai porque ser no um fim curso é isso, extremamente. né? A gente precisa muito. É um conhecimento que poucas pessoas têm acesso, né? Essa coisa da mudança de mentalidade, da inteligência emocional. Talvez agora esteja ficando um pouquinho mais. Exista um pouco mais de atenção para isso, né? Mas eu acho que são coisas que realmente a gente vive nessas caixinhas, a gente segue um modelo de vida e a gente vai fazendo as coisas, a gente é atropelado, na verdade, pela vida, né? Porque a gente tá ali e vai caminhando como do jeito. A gente não para, a gente não planeja, a gente não pensa, né? A gente tá ali, a gente tem a história dos pensamentos, né? A gente tem 60, 70 mil pensamentos por dia. A gente, 90% desses pensamentos são iguais aos anteriores, só que a gente não tem consciência desses pensamentos todos, né? Então, quando a gente acha que a gente tomou uma decisão, essa decisão já foi tomada inconscientemente, É né? verdade. Então, a gente precisa de conhecimento e ferramenta. Trazer isso, eu acho que é muito importante essa parte do nosso trabalho, quem trabalha com desenvolvimento de fazer chegar em mais pessoas isso, porque eu vejo as pessoas o tempo inteiro, né? E como a gente já falou no começo, com o mundo que a gente está vivendo hoje, as pessoas vivem num estado de sobrevivência do ego, né? De, mas você falou não sei o quê, então, é uma coisa. As pessoas se sentem ofendidas, é aquela coisa da ameaça, né? De quando as emoções que a gente tem hoje é a mesma emoção que a gente tinha quando a gente morava nas cavernas, o medo que a gente precisava ter para não sair e ser devorado por alguma fera,
né? Aquilo que a gente tinha que tomar cuidado. E o nosso ego vive nisso, né? Então, se uma pessoa discorda de mim, eu fico como se aquilo fosse eu fosse morrer, né? É um negócio. Gente, não é. Você não é seu ego, você não é a sua personalidade. Que é outra coisa que a gente vê muitas pessoas. Ah, mas eu sempre fui assim. Ah, eu sempre fui tímido. Eu sempre tive vergonha. Eu sempre tive dificuldade de falar em público. Eu sempre tive não sei o quê. Eu sempre fui desse jeito. Tudo bem, você sempre foi, mas você pode mudar, mudando sua mentalidade. E você não é escravo. As pessoas acham que a personalidade é a gente. Não, a gente não é a nossa personalidade. Então, eu acho muito importante a gente poder divulgar cada vez mais. Por isso que eu vim muito para essa coisa do digital, pelo poder que as redes sociais têm, né? A gente vai plantando as sementinhas. E aos poucos a gente vai vendo que cada vez mais pessoas estão insatisfeitas com a vida que têm, né? E elas vão percebendo, vão caindo algumas máscaras, algumas coisas, e as pessoas vão vendo que algumas coisas não fazem sentido, né? Mas para isso elas precisam ter informação. Então, quando a gente pode levar essas informações para mais pessoas, né? Eu acho que é aí que a gente causa essa transformação, que é tão importante. Porque eu vivi muito tempo insatisfeita com a minha vida e sabe quando você fala assim, poxa, mas eu fiz tudo certo, eu fiz a faculdade, eu casei, eu comprei casa, não sei o quê, mas tá uma merda, tá tudo uma merda, eu não vejo sentido na minha vida. Aí, sabe, foi esse o meu desespero de falar, gente, qual é o próximo passo? Qual é o próximo? Porque, segundo a coisa, eu ia ter que trabalhar, sei lá, mais 30, 40 anos, me aposentar para curtir a vida, né? Porque a gente tem que sofrer no trabalho, né? Então, as e não pessoas é precisam. assim a vida. Não é isso, né? Não é. A gente precisa sim amar o nosso trabalho. É uma outra coisa, uma outra crença muito forte que as pessoas têm, mas isso tudo é resultado desse sistema que a gente construiu, né? Principalmente depois da Revolução Industrial, de fazer aquela coisinha de todo mundo igualzinho, o movimento, você aperta o parafuso, o outro enfia não sei o que, ou no buraco e tal. É isso, né? E a escola, que a gente também já comentou, faz esse tipo de coisa, né? É a mesma de produzir todo mundo igual, mas as pessoas não são iguais, né? As pessoas. E é isso, eu acho que a gente precisa mudar todo esse sistema, ver que sim, a gente precisa. Se você for parar para pensar, você trabalha no mínimo 8 horas por dia. Eu, por exemplo, no meu trabalho, já cheguei a trabalhar 18, 19 horas antes da transição. Gente, você trabalhar 19 horas numa coisa que te desgasta para você depois, para você comprar um monte de coisa que você não quer, que você não precisa, porque te disseram que você precisa ter uma casa própria, porque você precisa ter um carro, porque você precisa, sei lá, mais o quê. E a gente vive nessa bola de neve, e aí quando você tá com 70 anos já lá todo capenga, entendeu? Porque você viveu uma vida que você não gostava, e aí você come demais, você bebe demais, aí você já não tem saúde, porque você viveu estressado a vida inteira fazendo uma coisa que você não gostava. Então, para você viver depois dos 70, não, a gente tem que viver agora, a vida acontece agora. Aliás, assim, ó, até por exemplo, ontem faleceu a nora de um casal de amigos meus. A menina tinha 30 anos, foi assim, do nada ela teve um infarto. Então, e foi uma coisa que me chocou bastante, porque se você para pensar, você fala, poxa, você não pensa, você sabe que isso pode acontecer, mas a gente está sempre pensando, daqui 10 anos eu vou estar não sei aonde, daqui não sei o que eu vou. Não, gente, a gente tem que viver agora, né? A gente não tem que ficar se projetando só para o futuro. A gente tem que pensar que a vida é agora. É lógico que a gente tem que planejar, mas a vida acontece e não é porque você planejou que as coisas vão acontecer da forma que você planejou. Quantas coisas a gente planeja e não acontece da maneira que a gente planejou? Entendeu? Exatamente. Às vezes acontece de forma melhor, né? Pois é, quantas pessoas esse ano fizeram planos para 2020 e nós já estamos em junho e não conseguimos fazer nada? Exatamente. Quer dizer, planejar não é o viver. A gente planeja, mas a vida é um sopro, acaba em fração de segundos.
A gente tem que viver Exatamente. hoje. Tem que viver hoje. Ó, o Instagram vai nos derrubar porque tá acabando o Nossa, nosso tempo. já, ai, Passou que muito rápido. delícia. Passou. Passou, passou muito rápido. E o que que você achou da sua primeira live, Carol? Me fala. No começo eu tava bem nervosa, agora já deu uma boa relaxada. É Ai, bom que assim, bom. né, quando a gente faz nesse bate-papo, é gostoso. Não, minhas lives todas que eu tenho feito, foi tudo assim, questão de bate-papo, de dar opinião, de falar um pouquinho. Eu falei um pouquinho sobre mim, as pessoas falaram um pouquinho sobre elas, então foi tudo esse bate-papo mesmo, uma coisa bem descontraída, porque aquele negocinho cheio de regra é muito chato. E É, eu eu tenho também que. não gosto, eu gosto, é como a gente É, conversa sempre lá no grupo, eu gosto das coisas mais naturais, sabe? Nada de muito frufru. Ó, é, gente, eu tem que nem ser. falei com ninguém, gente, ó, o pessoal entrou, a gente nem falou com eles. Eu fui acenando para eles. Mas, Carol, Ai, que bonitinho. acabou nosso tempo, o Instagram vai derrubar a gente. Amei ter feito essa live com você. Amei Amei também. mesmo. Muito obrigada por ter aceito aí esse desafio. Obrigada e poderemos fazer mais vezes. Gostei da Com, cer- brincadeira. com certeza. Vamos sim. Foi muito Essa live legal. vai ficar salva aqui no IGTV e eu vou botar lá no meu canal do YouTube também. Beleza. Aí eu Obrigada. te mando. E aí, muito obrigada mesmo, Carol. Obrigada por ter aceito aí. Vamos Obrigada marcar outra você, mais pra nossa. frente. Obrigada essa oportunidade de me ajudar com essa minha primeira live. Foi maravilhoso. Não, minha intenção é essa, que as pessoas destravem a mente e enxerguem que elas são capazes de fazer Sim, e não fazem por medo, porque eu já estive nessa situação de não fazer por medo, entendeu? E o meu propósito aqui no meu Instagram é que as pessoas destravem, ver que elas podem vencer o medo, elas podem vencer isso, conseguem fazer isso, basta querer. Carol, exatamente. um beijo. Obrigada, Amei. beijão. Obrigada por Obrigada, tudo. gente. Tchau, tchau. Tchau.